Fala, meus consagrados, e agora vamos falar de Sport 2, Avaí 2, no qual o Sport levou o gol no último minuto pelo atacante Sorriso. Mas antes, corre lá no YouTube, Lance de Ouro, se inscreve no canal e nos ajuda a bater a meta de 15 mil inscritos. Com o resultado, o Sport amarga aí a 11ª colocação com 6 pontos e já enfrenta um América Mineiro no próximo sábado fora de casa. Antes disso, o Sport tem um compromisso pela Copa do Nordeste no meio da semana, quarta-feira, diante da equipe do Maranhão. Já falando um pouco sobre o jogo, galera, a gente viu um jogo bastante truncado entre as duas equipes. O Sport saiu atrás de um placar após um pênalti, né, no qual foi um cruzamento feito, o zagueiro colocou a mão na bola e a equipe do Avaí converteu. O Sport conseguiu empate também por meio do pênalti, né, após o cruzamento ali, a bola desviou na mão do zagueiro do Avaí. Barleta conseguiu converter e logo após o Sport conseguiu virar a partida com um gol de Depena. Já no finalzinho, após o lançamento, o Iago Felipe teve a oportunidade de fazer a falta, que era para ter sido feita a falta, ter sido expulso. A torcida iria compreender, mas ele não fez a falta e Sorriso entrou na área e bateu na saída do goleiro da equipe do Sport, fazendo 2-2 aí, um resultado amargo, tá? Então vamos ouvir as palavras aí do Márcio Goiano, pergunta feita pelo João Lucas do Lance de Ouro e também do Cauã, do Avaí. Boa noite, professor. Repórter João Lucas junto com a Lance de Ouro. Como explicar, professor, para o torcedor, né, após estar vencendo o jogo, foi falta de concentração, erro tático ou mérito do Avaí após a reação da virada da equipe do Sport? Boa noite. São tantas coisas, né, que a gente, pela experiência, pela vivência, né, ali você poderia... o tiro de meta era normal, né? Nós aí poderíamos repensar numa organização, né? Até porque já o jogo praticamente encerrado, lógico que o juiz não tinha apitado, então a gente tem que ser uma organização. Eu sempre falo muito isso, prezo muito pela essa organização, né? Infelizmente aconteceu, os jogadores têm a consciência de que nós poderíamos ter um posicionamento melhor, nós sabíamos disso, mas também enalteceu a luta, o empenho de todos, né? Como eu falei antes, fizemos o gol, aquele ponto, aqueles 2 pontos a mais, né? Hoje, nesse momento, nós poderíamos estar falando em liderança, né? Estaríamos com 8 pontos. Então a gente só fica chateado por isso, mas é pensar no próximo adversário, né? Nós temos a Copa Nordeste na quarta-feira e posteriormente já pensar na equipe do América, que é no sábado. Boa noite, professor. Repórter João Lucas junto com a Lance de Ouro. Professor, eu queria saber da sua opinião, o que você achou do primeiro tempo da equipe do Avaí e o que foi fundamental conversado no intervalo e quais os ajustes foram decisivos para o Avaí chegar ao empate na reta final. O primeiro tempo, na minha opinião, um primeiro tempo muito competente, muito maduro, de uma equipe que buscou ter controle do jogo, sabendo das dificuldades que o Sport faria e proporcionaria, a gente conseguiu equilibrar defensivamente também. Então, na minha opinião, é um grande primeiro tempo do Avaí, merecedor da vitória mais uma vez. Infelizmente não aconteceu por questões externas, mas o segundo tempo a gente ajustou algumas coisas pequenas, pensando já no que o Sport poderia trazer para o segundo tempo, com a troca do Penha, do Yuri Castilho também, que entrou no segundo tempo. Então a gente, no caso do Penha, eu falei Penha, então a gente já se preparou para essas trocas perante as características do Sport aí no segundo tempo. Então essas foram as palavras tanto do Márcio Goiano como do Cauã, no qual você ouviu aí com o nosso repórter João Lucas. Mas é isso aí, gostou do vídeo? Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá no Instagram, deixa o coração aqui de lado e segue nossos parceiros. Tamo junto e falou!